Olá, sou de Três Corações, Minas Gerais, cidade próxima a Varginha. Desde pequeno, sempre acreditei em coisas sobrenaturais. E por conta disso, nunca deixei de seguir conselho dos meus pais e avós. Conselho esses sobre épocas de quaresma. Porém, com a adolescência, eu fui perdendo o medo de certas coisas. Até alguns meses atrás. Em minha casa, eu criava um casal de gatos, da raça siamês. Por serem castrados, eles não costumavam sair para muito longe, e sempre que saíam, era para dar uma volta no bairro. Volta essa que não passava da quadra onde eu moro. Por ser novo, eu costumo jogar videogame com alguns amigos durante as madrugadas, e acabo por ver tudo que rola na rua pela minha janela, que dá de frente para ela. Em uma dessas noites, acabei vendo uma movimentação estranha no quintal do meu vizinho, que tem alguns cachorros grandes. Parecia que alguém havia pulado no quintal, e os cachorros avançaram nesta pessoa. E logo após o alvoroço, vi as luzes do vizinho serem ligadas, e a criança que mora na casa estava chorando muito, dizendo que tinha visto pelo vidro da porta um cachorro maior que o deles, dentro do quintal, batendo nos outros cães. O pai da criança chegou a conferir, e um dos cães parecia estar mancando. Eu não dei tanta importância, por ser algo dito por uma criança, e também por já estar tarde da noite. Bem, passado alguns dias, durante uma dessas madrugadas, eu escutei um som muito alto no telhado da minha casa, na parte da cozinha e na área de serviços. Parecia algo muito pesado andando nas telhas, e ao mesmo tempo se ouvia miados de gato quando estão brigando, seguidos por uma baforada muito alta. Entrei para dentro do meu quarto e continuei jogando, imaginando que seria somente uma briga entre outros gatos, já que os meus gatos estavam dormindo no quarto dos meus pais. No outro dia, ao acordar, a minha mãe me acorda bem cedo, pouco tempo depois de eu ter deitado. Dizia ela que o meu gato tinha arrancado uma parte da própria cauda. Achei estranho, pois era meio que impossível isso ser feito por ele. Ao chegar perto dele, percebi que ele estava com vários trechos de pelos arrancados, como se alguém tivesse passado uma máquina de cortar cabelo em algumas partes dele. Sem contar o cheiro insuportável de podre que estava próximo a ele. Bem, levamos ele ao veterinário e ficamos de olho para ver se ele piorava ou melhorava. Mas 2 dias depois, estava eu indo à cozinha de madrugada, quando vejo meu gato sair de novo com a cauda incompleta pelo vão das telhas da cozinha. Ainda ri e falei: "Cuidado, você vai perder o resto que te sobrou numa dessas." E foi dito e feito. O gato saiu e eu voltei para o meu quarto. Enquanto jogava, olhei para a janela e vi o gato passando no muro do vizinho, o mesmo do cachorro. E do nada, o gato se arrepiou por inteiro e começou a dar patadas no ar, como se algo estivesse próximo. Eu, encabulado com aquilo, fiquei prestando atenção, até que vi surgir na escuridão do lote que tem do lado do muro do vizinho uma mão preta e toda peluda. Essa mesma mão puxou meu gato para baixo e estraçalhou o coitado. Eu, muito assustado, corri para contar para os meus pais. Esperamos o outro dia para conferir o que havia acontecido. Os
vizinhos da casa ao lado também nos contaram que estavam tendo problemas com essa coisa que estava rondando pelo bairro. Decidimos conversar com o presidente do bairro e pedir para que ele contatasse alguém para fazer rondas no bairro durante a noite. E desde então, temos um motoqueiro que faz essas rondas. Espero que o meu gato tenha ido em paz e que esse bicho que ronda por aqui não apareça mais. Boa noite. Quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou comigo no ano de 1942, quando eu morava em Tomás Coelho, sendo sócio de Vicente de Carvalho. Era e sou bastante conhecido no local, frequentando sempre reuniões e festas. Assim é que, todos os sábados, ia eu aos meus bailes, sendo esses que eu ficava até o fim. Certa vez, pela meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes, em companhia de alguns amigos, nos dirigimos ao restaurante da estação, a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada afora. E justamente quando eu passava pelo local denominado Juramento, notei que uma sombra escura seguia ao meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, parei a fim de me certificar se tratava ou não da minha própria sombra. Movimentei os braços e a sombra no chão não se mexeu. Ficou imóvel, ali parada. Senti um terrível calafrio e monologuei desta forma: "Você aí do meu lado direito, não adianta." Imediatamente e com a maior surpresa, vi que a sombra dava uma volta por detrás de mim e passava para o meu lado esquerdo. Continuei a andar, já apavorado, sempre com o vulto ao meu lado. Então eu parei novamente e disse: "Você aí do meu lado esquerdo, também não adianta." E comecei a me benzer e a rezar. E só então eu vi perfeitamente que a sombra se afastava do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada e sumindo por ali adentro, provocando um enorme barulho. Aliviado, eu tirei um cigarro e pus-me a fumar. Dentro em pouco, eu chegava em casa. Bati na porta e fui atendido pelo meu pai, que ao me ver ainda pálido e trêmulo, perguntou o que acontecera. Contei a ele todo o ocorrido, e o meu velho disse então: "Toma cuidado, rapaz, do contrário, ainda haverá assombrações a essas horas tardias da noite." O que era aquilo, eu não sei. Só sei que daquele dia em diante, passei a acreditar em muitas coisas que antes achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então, jamais desprezei aquele importante conselho que o meu velho pai me deu. Boa noite. Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre, com o objetivo
de frequentar o Fórum Social Mundial, sendo que ficaríamos no apartamento de uma amiga, em um prédio da cidade. O centro da história não se baseia em nosso objetivo principal, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio é grande e se localiza bem na zona central da cidade, ele possui uma história muito longa e antiga, como a sua idade. Sua estrutura interna, inclusive as paredes, era toda de madeira, dando um ar antigo, porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nós nos sentíamos em outro lugar. Mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira e seu silêncio quebrado por misteriosos estalos, que a princípio pensávamos ser causados pelo uso e o desgaste provocado pelo tempo. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto. Então, eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja, às 3 horas da madrugada. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Um ponto interessante a se notar é que descemos do prédio com o elevador da esquerda. Bem, entramos, e todos são testemunhas que eu havia pressionado o botão do 7º andar. Me manifestei por demorar demais, até chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, percebemos que mais de 10 andares haviam se passado por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as expressas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente. Enquanto olhávamos um para o outro, abismado e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo, foi aí que de repente ouvimos um motor acionando com um ruído bem próximo da gente, e deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo as suas portas. E segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos nós, apavorados, saímos imediatamente do elevador e observamos que não tinha nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite. Em todo o tempo em que não conseguimos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não paravam de funcionar. E isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar, onde tomávamos o nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e, ao mesmo tempo, com um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Ele nos contou que no século passado, o prédio era um hotel. E neste hotel, trabalhava um homem que dedicava a vida ao bem-estar e limpeza do local. Ele era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Até que um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o equipamento deveria parar
em relação aos andares. Seu alinhamento estava bem acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar, quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador. Mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir desta temporada, todos nós passamos a usar as escadas. Todos aqueles estranhos fatos seriam somente simples coincidências? Ou, de fato, haveria algo sobrenatural por trás dos estranhos acontecimentos dos elevadores? Boa noite. Era mais uma manhã, quando meu amigo chegou na minha casa. Ficamos conversando por um tempo, e exatamente às 10 horas, ele me convidou para apanharmos marajá, uma frutinha bem comum de beira de igarapé e rio. Pegamos as bicicletas com as mochilas e não esquecendo dos facões que levávamos. E chegando lá, adentramos a mata. E estava muito difícil o acesso, pois havia muitos espinhos e matos, muito comum nessas áreas de mata. Meio-dia, estávamos cortando o marajá, e foi quando ouvimos uma voz bem baixinha nos chamando, dizendo: Ei! Ei! Perguntei para o meu amigo que estava do meu lado se era ele que me chamava, e ele apenas disse que não. Então, continuamos a cortar o marajá. Porém, estávamos com medo do que havia acontecido. E novamente ouvimos aquela voz. Mas dessa vez, ouvimos com muito mais nitidez. E parecia que aquela coisa que nos chamava estava com muita raiva, querendo nos expulsar daquele lugar. Não pensamos duas vezes e saímos correndo pela mata cheia de espinhos. Olhei para trás e não avistei o meu amigo. Ele havia tropeçado em alguns galhos e caído no chão. Quando voltei para buscá-lo, o encontrei vindo correndo em minha direção e dizendo que era para corrermos, pois estava vindo alguma coisa atrás de nós. E aquela coisa não era nada humano. Nós já havíamos corrido muito. E ainda um pouco longe, olhamos para trás e vimos aquela coisa. Aquilo era uma criatura de pele parda e cabelos embaraçados vermelhos que corria em nossa direção. Naquele momento, corremos muito. E assim, chegamos onde estavam as bicicletas. E saímos daquele lugar o mais rápido possível. Olhamos para trás e aquela criatura parou de nos perseguir. E pelo que parece, aquilo não queria nos pegar, e sim nos assustar. Pois na velocidade que aquela coisa corria, seria muito fácil nos alcançar. Bem, o fato é que depois daquele dia, nunca mais voltamos naquele lugar. Boa noite.
Essas histórias quem me contava era o meu avô. E sempre que ele me contava essas histórias, eu ficava com muito medo. Bem, naquela época, quando se tornava um adolescente, cada um ganhava uma função no sítio. E a função do meu avô era cuidar do gado. O meu avô cuidava muito bem dos animais. Entretanto, o curral onde os animais ficavam era muito pequeno. Os animais chegavam a se machucar. Porém, o pai do meu avô não se importava com isso. Certa noite, o meu avô escutou as vacas e os bezerros mugindo. Mas como não era algo estranho, pois era muito típico, ele acabou deixando para lá. Naquela manhã, o pai do meu avô gritou muito bravo. E o meu avô, quando chegou até ele, viu que os animais haviam sumido, mas a porteira estava aberta. Bem, o mais curioso eram as pegadas no chão, que aparentavam serem pés de meninos. E todos achavam que o meu avô era o culpado, mas ele dizia o contrário. Então, eles saíram para uma busca. E não demorou muito e acabaram achando os animais bem longe do sítio. Naquela mesma noite, novamente os animais mugiam. E na manhã seguinte, eles desapareciam. E cada vez que isso acontecia, os animais eram encontrados cada vez mais longe. O meu avô já estava cansado daquela história. Então, decidiu descobrir quem fez aquilo. Ele ficou deitado numa rede que escondia bem o seu corpo, o bastante para ninguém vê-lo. E de repente, um assobio começou a ecoar. Os animais começaram a mugir. Então, o meu avô viu a cena toda. Os animais pulavam no curral de alegria. Estavam felizes, olhando com firmeza para o pasto. Então, o meu avô olhou na mesma direção e viu um garoto baixo, mas de cabelos longos de cor vermelha, que parecia que pegava fogo. Ele não usava roupas e somente tinha algumas plantas no corpo e parecia um índio. Entretanto, o meu avô disse que o pé daquele garoto era virado para trás. O meu avô viu aquela coisa indo para o curral. Aquela criatura disfarçada de garoto abriu a porteira, soltando os animais. Então, o meu avô começou a rezar o credo. O bicho olhou para o meu avô e fez um gesto com as mãos, pedindo para que ele fizesse silêncio. E o garoto, com uma voz grossa, disse para o meu avô: "Eu solto esses animais para comerem e para não se machucarem mais. E deixo bem claro, se amanhã eu voltar aqui mais uma vez e eles estiverem presos neste lugar apertado, vocês todos vão se arrepender." O meu avô ficou pálido de medo. Dizia ele que isso foi a coisa mais assustadora que ele viu em toda a sua vida. Na manhã seguinte, o meu avô contou tudo para o seu pai. E o seu pai lhe disse que aquela criatura era o Curupira. E que aquela coisa protege os animais. E se ele disse isso, todos deveriam obedecer à sua vontade. E foi isso que o pai do meu avô fez. Ele destruiu o curral e construiu outro bem maior. E desde aquele dia em diante, os animais nunca mais foram perturbados. Boa noite. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 1991.
e jamais consegui explicações sobre o acontecido. E nem consigo entender o que realmente aconteceu. Na época, eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa bem tarde da noite. Nós morávamos em um bairro um tanto afastado, sendo que eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite, aguardando o meu marido chegar do trabalho. E devido ao horário e ao local que morávamos, pois tinha uma mata em volta, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, era exatamente 23h55, e eu, ansiosa para que ele chegasse, resolvi esperar ele no portão de casa. A rua estava deserta e só passava alguns carros, e eu continuei lá sozinha, olhando na direção em que o meu marido chegaria. O bairro em si já era muito deserto, por não possuir tantas casas. E para piorar ainda, estávamos no mês de março, época de quaresma. E eu ali no portão sozinha, esperando ele chegar. Ficava acompanhando as horas do relógio, e quando notei, era pontualmente meia-noite. Neste exato momento, de forma repentina, começo a ouvir um som como se fosse a voz dele me chamando. Porém, aquela voz vinha de dentro da mata. E o pior é que me chamava cantando. Mara, Mara. Aquela voz do meu marido cantava o meu nome. Fiquei olhando para a mata, procurando quem ou o que estava me chamando daquele jeito. Tendo em vista que eu já havia presenciado alguns eventos paranormais vindo daquela mata, eu já sabia que aquilo que me chamava era qualquer outra coisa, menos o meu marido. Fiquei atenta, olhando na direção do som, e o barulho vinha de uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades. E daí eu vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com uma pessoa, porém com não mais de 1,50 de altura, com uma cor acinzentada, cabelos vermelhos desgrenhados, um cigarro de fumo na boca e parecendo bem maltrapilho. Era como se as roupas estivessem todas esfarrapadas, e aquilo não andava, mas saltitava, dando voltas em círculos, e às vezes parecia se deslocar aleatoriamente em uma velocidade muito grande. Aquilo se deslocava para um ponto e parava, e depois em alta velocidade para outro ponto e parava novamente. E quando finalmente parou, a coisa tirou o cigarro da boca e disse com a voz do meu marido: Mara. Olhou fixamente para mim com aqueles olhos vermelhos sangue e deu uma risada diabólica, mostrando as suas enormes presas amareladas e pontudas. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei, nem sabia o que fazer naquela hora. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha dentro de casa, com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali tremendo até o meu marido chegar. Porém, aquela voz cantarolando o meu nome continuou.
E além desta voz, também se ouvia uma risada bem macabra. Sempre que a coisa terminava de cantar o meu nome. Quando meu marido chegou, eu contei o que havia acontecido. E ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. Bem, eu não sei o que era aquilo, e nem por que cantarolava o meu nome com a voz do meu marido. Mas ele comentou comigo que em época de quaresma costuma acontecer muitas coisas sem explicação. E o melhor a se fazer é evitar sair de casa. Pesquisando pela internet, eu vi que a caipora tem os cabelos vermelhos e gosta de imitar vozes conhecidas, para assim fazer a pessoa se perder na mata, indo ao seu encontro, achando que está indo ao encontro da pessoa conhecida que a chama. Mas ainda tenho dúvidas se aquele ser era realmente a caipora, pois até onde pesquisei, a caipora só castiga pessoas mal intencionadas que adentram na mata. Mas é muito fácil subornar essa criatura com fumo. E talvez essa coisa só queria fumo, ou me pregar uma peça mesmo. Aquela mata é palco de muita feitiçaria e trabalhos de magia negra que as pessoas fazem ali. Justamente por ser mata e ter uma encruzilhada bem no meio do bosque. Em outra ocasião que esperava o meu marido chegar, estava ventando muito, pois era noite de lua cheia. Reparei que havia algumas oferendas ali na entrada da mata, rodeada por velas, e todas as velas estavam apagadas, pois naquela ventania era impossível ter alguma vela acesa. Porém, assim que deu meia-noite em ponto, todas as velas se acenderam ao mesmo tempo. Fiquei pasma vendo aquilo. E quando meu marido chegou, eu contei para ele, e ele acreditou, pois presenciou as velas acesas naquela ventania lá fora. Algo que seria impossível de acontecer. Mas o que foi horrível mesmo foi a sensação de medo quando vi aquela coisa cantarolando o meu nome. Até hoje tenho medo de sair de casa sozinha de madrugada, principalmente em época de quaresma. Boa noite. Boa noite, me chamo Júnior. Sou de Carolina, Maranhão. Sou de uma família bem conhecida na cidade, pois a mesma remonta ao começo do século passado, sempre aqui na cidade, Tocantina. E o que vou lhes contar foi me passado pelo meu vodrasto, padrasto da minha mãe. Nos idos de 1957, o meu avô era um rapaz novo, forte e trabalhador. Era querido por toda a região de Carolina. E todos queriam ele nas suas fazendas, seja como trabalhador ou como visita. O meu avô não deixava serviço para depois. E se começava, terminava logo. E para ele não faltava serviço. Ele era um rapaz de porte elegante e charmoso, pois era alto e muito educado, e muito fino nos seus modos. Era um autodidata. Aprendeu a ler e a escrever praticamente só. Ele não teve estudo escolar, mas se dedicou à leitura nos seus tempos ociosos.
aprendeu de tudo lendo. Então, tinha assunto para todo tipo de conversa. Mas o meu avô tinha um defeito. Não acreditava muito em religião e nem nas crendices dos mais velhos. Para ele, tudo isso era balela, conversa fiada mesmo. O meu avô, já com seus 27 anos, foi trabalhar em uma fazenda do velho Alcebiades. Este era um senhor de terras e muitas fazendas, muito rico e muito religioso. E como o meu avô era um faz-tudo, o seu Alcebiades andava sempre com ele. E gostava disso, pois o meu avô tinha muito conhecimento e uma boa conversa. Eles reparavam cercas, vacinavam o gado, e iam caçar e pescar sempre juntos. Enfim, eram como amigos. A minha avó era viúva e casou-se com meu avô alguns anos depois do falecimento do seu primeiro marido. Ela, já com 4 filhos do primeiro casamento e mais 2 com meu vodrasto, moravam em uma casinha de palha e adobe perto da casa do seu Alcebiades. Era um casal feliz e tinha uma boa vida. Um certo dia, depois de chegar da sua rotina diária, o meu avô falou para minha avó que iria caçar, pois achara uma espera muito boa de caititu, um porco do mato. A minha avó pediu para que ele não fosse, pois era dia de segunda-feira e não era bom para caça nesse dia, e os antigos respeitavam esta tradição. O meu avô nem deu moral para minha avó. Foi na casa grande pedir permissão ao seu Alcebiades e este permitiu. Porém, fez a mesma recomendação da minha avó. E o meu avô disse para ele não se preocupar, que isso era crendice de gente antiga e ele não tinha medo. Bem, segunda-feira chegou, dia de chuva fina pela manhã e sol forte à tarde. A noite seria propícia a uma caçada de tocaia em cima de uma árvore. O meu avô se arrumava para sair, quando a minha avó pediu mais uma vez para ele não ir. Porém, ele continuou nos seus preparativos. E a minha avó fez um café e um frito e encheu uma cabaça de água para ele levar. A espera ficava a uns 4 quilômetros da casa, e o meu avô sairia lá pelas 4 horas da tarde, para poder chegar a tempo de se arrumar bem na espera. Pegou as suas coisas, deu um cheiro na minha avó, e esta mais uma vez lhe pediu para não ir. Porém, não adiantou. Ele riu e saiu dizendo: "Deixa de besteira, minha véia. Eu volto logo com caititu, para nós comermos uma paçoca da carne dele." Saiu rindo e falando consigo mesmo: "Que povo é esse para acreditar em besteira?" Saiu montado em um burrão, e a sua espingarda cartucheira a tira-colo, rede, corda, café, frito e água, tudo no jeito. E enquanto ele rumava para a espera, percebeu que não tinha muito movimento no mato. Os pássaros estavam quietos e os insetos não cantavam. Tudo quieto mesmo. Então, o meu avô chegou próximo da espera e amarrou seu burro. Ele saiu de pé até a espera. E logo chegou no pé de mirindiba. E lá estava caindo muitas frutas. Então, iria ser fácil matar uma caça. O meu avô subiu na árvore e armou a rede. Colocou seus apetrechos nos galhos próximos. Deitou na rede e colocou a espingarda no colo. E já se passavam das 8 horas da noite, quando a lua se pôs e as caças começaram a andar.
A atenção ficou redobrada para escutar qualquer barulho. E foi quando entrou na espera um caititu. O meu avô sentou o dedo no gatilho e acertou o primeiro. Este caititu ficou lá no chão, embaixo da espera, esperneando, grunhindo e parecia que não iria morrer tão facilmente. O meu avô desceu da espera, tirou um punhal da bainha e sangrou o bicho no coração. Voltou para cima da espera e logo deu o segundo tiro que ecoou na mata. E mais uma vez, o meu avô teve que descer da espera e sangrá-lo novamente. Bem, o meu avô continuou na espera e não veio mais nada. E a partir daí, o silêncio era total. E foi quando ele começou a ouvir passos ao longe. E estes ficavam cada vez mais perto. O barulho do mato quebrando era evidente, como se uma pessoa se aproximasse andando pelo mato. O meu avô focava com a lanterna, porém não via nada. O barulho já estava lá, debaixo da espera. Porém, o meu avô não via nada. E foi quando ele avistou um rapazinho de mais ou menos 1,5 m de altura, usando um short curto rasgado nas pernas. Na cintura, um cordão amarrado, uma pequena faca com a ponta quebrada. O rapazinho era de cor marrom, como se estivesse rolado no barro. O seu cabelo era avermelhado e jogado para cima. E o meu avô falou: "Ei, fique aí, senão eu lhe atiro." Então, aquilo respondeu: "Seu Antônio, a arma que o senhor usa não pode me ferir." Disse isso e começou a subir na árvore. O meu avô se encolheu todo dentro da rede. E o rapazinho passou por ele e foi se sentar na ponta do galho mais fino da árvore. Sentou ali e acendeu um cachimbo fedorento e logo disse: "Seu Antônio, hoje é dia santo, é dia das caças. O senhor foi avisado. Por que não respeitou?" Meu avô voltou a sentar-se na rede e disse: "Pensei que era besteira do povo." E logo aquela criatura disse: "Pois não é não. E se o senhor sair para caçar novamente em dia santo, não voltará mais para casa. Ouviu?" Disse isso e começou a descer da árvore. O meu avô contava que a última coisa que ele viu foi uma bola de fogo nas costas do rapazinho. Isso antes dele sumir mata adentro. Meu avô desceu da espera, pegou as suas coisas e os bichos abatidos e voltou para casa. Chegou lá e contou todo o acontecido para sua esposa e para o seu chefe. E nunca mais ele caçou nos dias de segunda-feira e dia santo. E sempre que saía para caçar, deixava um naco de fumo em um toco. E nos dias de semana, deixava um pouco de comida em um prato na matinha próximo à casa. E quando sempre ia pegar o prato de volta, o mesmo estava limpo. E quando meu avô ia caçar, ele nunca matava mais que um bicho. Só matava mesmo para comer. E daí, nunca mais faltou nem caça e nem peixe para o meu avô. O meu avô sempre me dizia: "Júnior, temos que respeitar a natureza e seus mistérios. Pois respeitando a natureza, nós sempre seremos respeitados. Boa noite." Trabalhei
por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria entre as 14 horas às 22. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e ir dormir tarde. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para ver uma mata. A minha casa tinha um gradilho, e eu costumava ficar na rede do quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. Mas no meu caso, sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas, das 4 até as 5 da manhã. Mas uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E estava em mês de quaresma. Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata ver de onde vinham aquelas risadas. E foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida. Cheguei até o começo da mata e, curiosamente, as risadas pararam. Fiquei mais de 5 minutos ali, e só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento, comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. Foi aí que avistei uma luz no meio da mata, e aquela voz me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. À medida que eu seguia aquela luz, ela se afastava e continuava a chamar o meu nome. Foi assim por uns 10 minutos, até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. De repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou. Desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna, ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, eu saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor. Ouvi passos de alguém correr em minha direção. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era uma criança, de não mais uns 50 de altura. A sua pele era pálida, e os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Aquilo corria envergado, como um macaco. Vou dar um exemplo. A criatura era muito semelhante ao personagem Blanca do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos, jogados para trás. Mesmo
Com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido dentro da mata. Até que, em meio à escuridão, eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez algum caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, na queda eu havia batido a cabeça, o que me deixou com sangramento. Aquela criatura logo chegou no poço, mas para minha sorte, aquilo não pulou também, ou eu estaria morto. O que me deixou à beira de ter um ataque cardíaco foi a criatura ali na beira do poço começar a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em atitude desesperada tentei ligar para a polícia. E, incrivelmente, o telefone chamou. Mais tarde, em uma pesquisa, eu descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergências. Enfim, eu já estava chorando e disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata, dentro de um poço, e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A minha bateria do celular estava quase no fim, e isso aumentou ainda mais o meu desespero. Posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos e já vi as luzes se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes, que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Em seguida, chegaram os 8 policiais armados, cada um segurando uma 12. Fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa à noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois, e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata, e alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo de dentro da mata. Seja lá o que for aquilo, eu não quero descobrir. Boa noite. Boa noite, me chamo Ubirajara. Sou índio do grupo Gavião do Oeste. Moro nas terras indígenas Mãe Maria, localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, Pará. Sempre acompanho os relatos do canal e adoro principalmente os de lobisomens. Alguns dos relatos que ouço de fato não acredito por consequência do exagero, mas quem sou eu para julgar não ser real? Pois essa é a minha opinião, e cada um acredita no que quiser acreditar. Na minha vida, já vi muitas coisas surreais nessas matas, que se eu contasse aqui, todos me chamariam de louco.
Mas enfim, alguns talvez pensem que pelo fato de eu ser indígena e viver em uma aldeia, a minha vida é limitada a arco e flecha e a uma sabaratana. Sinto lhes dizer que na nossa tribo temos smartphone, TVs, rádios e até internet. Mas sim, também usamos arco e flechas para caçadas. Bem, mas agora acho que já falei muito de mim. Então, bora pro relato. Este fato se passou com meu pai há 40 anos atrás. Ele se chama Iberê. E naquela época, ele tinha os seus 25 anos de idade. E morava aqui mesmo, na aldeia. Nesta época, havia uma tribo aqui próximo. Era um povo que vivia isolado dentro da mata. Eram por volta de 40 pessoas. O contato com eles era difícil, pois eles nos evitavam ao máximo. Mas como eram os nossos vizinhos, nós os chamávamos de piripicura, ou povo borboleta em português. Certo dia, o meu pai e o seu único companheiro, que era o seu cão que se chamava Guará, estavam na mata. O meu pai se locomovia na floresta, caçando, pescando e coletando alimentos. Até que ele avistou um índio piripicura. Ele estava muito ferido. O meu pai, que nunca ligou para as indiferenças, foi socorrer o índio e o levou para casa. Após o mesmo ter se recuperado, ele contou para o meu pai que ele veio em busca de ajuda da nossa tribo, pois a criatura da noite que habitava a selva invadiu a sua aldeia e em uma certa noite matou um homem. Levou seu corpo sem vida para a floresta e o devorou. No outro dia, 3 caçadores adentraram a mata e invadiram o território da criatura para abaterem a fera. Mas os 3 foram mortos da mesma forma que o outro homem. Depois desse dia, a fera nunca mais deixou de aparecer na tribo deste índio, mas só aparecia durante algumas noites. E por incrível que pareça, a fera só matava homens adultos. Aquela criatura não atacava nem mulheres e nem crianças. O índio contava que ele e mais 2 amigos resolveram sair da floresta para buscar ajuda. Porém, a caminhada era longa, e assim que anoiteceu, eles logo perceberam que havia alguma coisa os seguindo pela escuridão da mata. Os 3 correram, mas a fera pegou um deles. E a única opção dos outros 2 foi continuar correndo. Pouco se faltava para sair da floresta. A fera, que se movimentava muito rápido, conseguiu pegar outro índio. O seu amigo ainda tentou ajudá-lo, mas por pouco não foi abatido também. Só conseguiu escapar porque, muito ferido, ele pulou em um rio e a fera o deixou fugir. Quando o dia amanheceu, ele saiu da água e foi aí que o meu pai o encontrou. Meu pai, muito intrigado com aquela história, perguntou ao índio como era a criatura, e ele disse: aquilo era uma mistura de índio, porco e lobo. Uma criatura tão grande e forte como um caçador. Porém, o seu corpo era todo peludo, como um mapinguari. As suas pernas eram tortas, e aquilo corria feito um lobo, grunhia como um porco e andava feito um índio. Os olhos do bicho pareciam bolas de fogo, e os seus dentes eram como os de onça. O meu pai acreditou. O trajeto era longo,
por meio de uma boa caminhada cautelosa. E todos estavam atentos a quaisquer perigo que pudesse surgir. Eles caminharam muito e logo anoiteceu. E por volta de 7 da noite, eles finalmente chegaram na aldeia. O índio emitiu alguns assobios que serviam como um código para informar que era um piripicura que se aproximava. Porém, não houve assobios em resposta. O índio, muito preocupado, correu para a aldeia e se deparou com a cena mais aterrorizante de toda a sua vida. E aterrorizante também para o meu pai e os demais caçadores. Estava tudo destruído na aldeia. Sinal de lutas e sangue para todos os lados. E o pior, todos estavam mortos, com partes dos seus corpos arrancadas. Desta vez, aquela criatura não havia poupado nem mesmo as mulheres e crianças. Todos voltaram para a nossa tribo naquela noite, e muito assustados, pois temiam de se depararem com a criatura no meio da mata. Mas por sorte, aquilo não apareceu. Talvez pelo fato de ter achado que já havia acabado com todos, e que não haveria mais necessidade de voltar lá. O meu pai deu muita sorte, pois se ele e os caçadores tivessem chegado lá na hora do ataque, provavelmente todos seriam mortos também. A notícia logo se espalhou em nossa aldeia, e o caso ainda é conhecido por muitos, até os dias atuais. Quanto ao índio piripicura sobrevivente, ninguém mais o viu desde então. Alguns acham que ele está a perambular pela floresta atrás da criatura que fez aquilo com o seu povo. Mas já se passaram muitos anos, então provavelmente o índio já deve estar morto. Durante meses após o ocorrido, todos da nossa tribo ficaram com muito medo da criatura voltar e nos atacar. E de fato, alguns animais eram encontrados mortos com seus corpos dilacerados, próximo à nossa aldeia. Então o pajé da época ordenou que deixassem um porco como oferenda todas as noites de lua cheia, amarrado em um cajueiro próximo à mata. E realmente parece que deu certo, pois a criatura sumiu de vez, e nem o porco foi abatido pela fera. O nosso povo repetiu essa oferenda por mais algumas vezes, mas como a fera não aparecia, este ritual foi interrompido, e até os dias de hoje, ninguém da nossa aldeia nunca viu aquela criatura. Aqui existem muitos relatos de ribeirinhos que se depararam com o mapinguari, a caipora e o boto, mas prometo que envio para o canal em uma outra oportunidade. Boa noite. Os loteamentos vizinhos. Naquela época, eu tinha 11 anos. Ouvi o meu pai levantando para fumar na cozinha e resolvi ir até lá. E ele me disse: "Filho, vamos lá no meu quarto que quero te mostrar uma coisa." Chegando lá, ele me disse que estava vendo claridades, que estavam refletindo nas paredes do quarto. Não deu nenhum minuto e também consegui ver pela janela. Dentre as árvores, pinos americanos, que eram muitas, era possível observar que alguma luz partia dali. O problema era que essa luz não era como se fosse de uma lanterna. E não havia nenhum barulho,
Chamei a minha mãe, a minha tia e o meu amigo. Porém, somente as minhas tias foram na janela ver. Ficamos ali observando com muito medo e bem quietos, das 11 horas até mais ou menos 2 da manhã. E foi aí que a luz começou a ficar muito forte e parecia se aproximar de nossa casa. O meu medo foi tanto que eu fiz xixi nas calças. O meu pai, também com muito medo, começou a gritar bem alto e a assobiar. E os flashes de luz desapareceram. No outro dia cedo, fomos caminhar naquela área e observar se havia algum tipo de sinal ou rastros de caminhão, trator, carro, etc. Porém, não havia nada. Fomos procurar sinais de coisas palpáveis, pois não queríamos acreditar no que tínhamos visto na noite passada. Era uma luz tão forte que chegava a clarear com intensidade semelhante à luz do sol durante poucos segundos. Quando voltamos a São Paulo, o meu pai procurou o telefone da Unicamp e conseguiu entrar em contato com o departamento de física, onde deram um outro telefone para ele ligar. Era do CTA de São José dos Campos. O meu pai ligou e o pessoal de lá disse que receberam cerca de 10 registros idênticos ao nosso e na mesma região em que estávamos. Região de Botucatu, São Paulo. Eles disseram que investigaram o caso, mas não souberam de nada. E como era de se esperar sobre o desfecho das investigações. Experiências como essa me marcam até hoje, ainda que não saibamos realmente se aquela luz era um fenômeno natural ou algo que foge de nossa compreensão e que faz parte do fenômeno ufológico. Boa noite. Meu irmão, juntamente com alguns amigos, resolveram subir a Serra da Mantiqueira em direção ao município de Piquete e aproveitar o tempo quente passeando naquele belo local, o qual possui alguns lagos e cachoeiras, mas também já foi palco de vários acontecimentos misteriosos e sem explicação. Bem, aí está o motivo da minha raiva. Eles me convidaram e insistiram para que eu fosse com eles. Mas como eu não estava a fim de passear espremida numa caminhonete velha, acabei por não ir. Bem, eles foram ao início da tarde para os lados dos Picos dos Marins, para dar uns mergulhos nas águas geladas que descem da montanha. Ficaram por lá até que começasse a escurecer e esfriar. Então, começaram a juntar as coisas e colocar na Saveiro cabine dupla para irem embora. E foi quando viram que alguns supostos engraçadinhos acendeu um canhão de luz forte bem na cara deles. É lógico que de início levaram um susto, mas acharam que deveria ser brincadeira de algum conhecido deles, pois as cidades da região são pequenas e todo mundo conhece todo mundo. O problema é que eles se esquivaram do foco de luz em vão e não conseguiram descobrir de onde vinha a misteriosa luz. Pelo contrário, a luz parecia que seguia cada um deles sempre com força e não dava para enxergar nada. Eles xingaram os supostos caras, que teoricamente estava tirando onda com eles, mas acabaram ficando amedrontados, porque sem querer perceberam que eram os últimos a sair de lá.
e as outras pessoas que estavam no local também já haviam partido. E o lugar antes, que estava lotado de gente, agora estava vazio. E só eles estavam moscando lá, no meio do mato, em uma região considerada assombrada e cheio de fenômenos sobrenaturais, com várias histórias bizarras cercadas de morte, desaparecimentos e afins. Depois que se tocaram, juntaram as coisas depressa, e um dos rapazes do grupo, chamado Tiago, já estava em pânico, quase chorando de tanto medo. Assim que acabaram de colocar as coisas na Saveiro, saíram dali rapidamente. Só que a situação, que já estava ruim, foi ficando cada vez pior, pois a tal luz começou a seguir a Saveiro, descendo a serra junto com eles. E por mais que eles aceleravam a Saveiro, a luz acelerava junto. Dobravam as curvas e diminuíam a velocidade. E aquela luz continuava no mesmo ritmo que eles mantinham. Eu já conheço relatos de luzes misteriosas nas estradas, mas foi a primeira vez que ouço a história de uma testemunha ocular. Portanto, nada há de original neste fato. Disto eu reconheço, mas no quesito Serra da Mantiqueira, mais precisamente no Pico dos Martins, tudo ganha ares mais assustadores. A tal luz seguiu o carro até que desceram toda a serra e alcançaram a BR-459. Pois até nos atalhos de planície, a luz continuou perseguindo o carro por algum tempo, desaparecendo de repente, tão estranhamente como apareceu. Quando eles chegaram, queriam me matar, pois falou que eu deveria ter visto também. E é claro que eu daria tudo para presenciar este evento, até porque, além de eu não ter medo, a famosa região ficou nacionalmente famosa na década de 80, com o misterioso desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon. Boa noite.